e Deus diz assim a Moisés: vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus. A palavra-chave que eu quero ressaltar aqui é a palavra que está no versículo 17. A palavra que diz prometi. Diz prometi. Diz ele prometeu. Agora, outra palavra que a gente quer também ressaltar, que queremos olhar, é o que diz aqui no versículo 16, diz: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Ou seja, Deus viu o que estava a acontecer com o seu povo, e o que é que ele faz? Ele lança uma promessa. Ele usa uma pessoa que ele escolhe para falar para o seu povo. Ele não está a falar para todos os povos, ele não está a falar para toda a gente, ele não está a ver, quem sabia que o mal estava em todo o mundo, não era só no Egito. O mal, o caos, a batalha, as dificuldades, as decepções estavam a acontecer em todo o lado. Mas Deus estava a dizer: eu vi. Mas ele não viu o sofrimento de todos os povos, porque Deus criou todos os povos, mas nem todos os povos lhe pertencem. Então Deus se preocupa com todos os povos, mas Deus ele age para aqueles que o reconhecem como o Senhor. Para aqueles que são o seu povo. E a gente não pode se enganar nisto. Porque nós vemos muita luta no mundo, e esta é a realidade. Quando nós vemos isto, haviam muitos povos. Havia os babilônicos, havia muitos povos. Havia os hititas, havia os amorreus, os fariseus, os heveus. Havia o próprio povo egípcio. Mas Deus não estava a falar para esse povo todo. Deus estava a falar: eu vi o sofrimento do meu povo. Então ele diz: por causa disso prometi algo a vocês. Eu vou vos livrar. Quem está a precisar de um livramento aí? Quem está a precisar de um livramento aí? Quem está a precisar de uma vitória? Quem está a precisar? Senhor, intervém. Senhor, eu preciso que tu vejas o que está-se a passar. Não é, Fatinho? Onde é que está o Fatinho? A nossa irmã comprou um carro novinho, fresquinho. Hein? E passado 6 meses o carro avaria e agora está ali tipo em processo, porque não querem fazer nada. Deus vê o que eles estão a fazer. E por causa disso, eu não sei se estou a entender, porque eu nomeei uma situação, mas eu acredito que todos estão com uma situação. E nós não somos a congregação de Deus, onde Deus está completamente à toa, não quer saber. Deus está a ver e Deus está preocupado contigo. E Deus está interessado em se mover, em se manifestar, em fazer alguma coisa em relação a isso que está a passar. E nós precisamos, a primeira coisa que eu quero que tu entendas e que saias daqui, se vais sair daqui com alguma coisa, sai daqui com essa convicção, com essa certeza. Deus está a vir e por causa disso Ele está a prometer que Ele quer mexer-se. Ele está a prometer que Ele vai fazer alguma coisa, que Ele quer fazer alguma coisa, e essa promessa foi para um povo específico, sim ou não? Mas quem é que Deus usou? Deus não falou para o povo. Deus usou um intermediário, ele chamou Moisés, e ele envia Moisés, mas Moisés leva alguém. Moisés leva Arão. Arão vai falar por intermédio de Moisés. E então o povo que estava na sua vida, na sua rotina, agora alguém usado que vem por intermédio de Deus, vem e uma outra pessoa declara para ele uma promessa, que é uma promessa: eu estou a ver, eu vou agir, eu vou vos tirar deste lugar. E em Êxodos 4, 28 e 31, o que acontece é que Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer e também falou-lhe de todos os sinais miraculosos que Deus havia ordenado realizar, ou poderíamos dizer que Deus prometeu que iria realizar. Então Deus diz a Moisés, Moisés diz a Arão. Quem está a entender? E Arão diz a quem? Ao povo. Assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades de Israel, e Arão lhes contou. Quem é que lhes contou? E Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Estão a ver?
Deus diz a Moisés, Moisés diz a Arão, Arão diz ao povo. E o povo creu. Diz, o povo creu. O povo creu no quê? Diz na promessa. Deus fez uma promessa. E o povo creu na promessa. É por isso que eu quero ressaltar que mais à frente, quando vêm as dificuldades, quando vêm as tribulações, quando o povo, quando eles saem do Egito e o faraó com o seu exército vem atrás deles, o que é que eles dizem a Moisés mesmo? Por que é que tu nos trouxeste para aqui e nós nem queríamos vir? Cá está a prova que eles queriam vir, sim, porque eles creram na promessa. Mas algumas coisas acontecem entre a promessa e o cumprimento da promessa. Eles aqui creram no quê? Eu quero ouvir a promessa. Qual era a promessa? Eu estou a ver, eu estou preocupado com vocês, eu quero agir. Eu vou agir. Vais agir? Eu vou agir. Crês nisso? Creio. Só que no meio das tribulações, entre a promessa e o cumprimento da promessa, até duvidamos que fomos nós que queremos. E agora começamos a culpar quem nos fez a promessa, que não foi quem fez a promessa, foi Deus, que usou alguém específico, não sei entender. Mas agora de repente é uma coisa humana, já não é mais uma coisa divina. Então já não é mais a palavra de Deus que eu queria, eu nem queria. No meio do povo, não sei se vocês se lembram, eu não estou a repor aqui a palavra. Porquê? Porque a gente tem andado a falar muito sobre esse episódio, onde o povo saiu do Egito. Lembra-se que eu falei sobre, lembra-se do lugar onde estás? Então, eu tenho falado, e então, para poupar tempo, eu estou a contextualizar-vos, porque nós temos muita ligação ao que é mencionado, ao que é pregado aqui. Eu acredito que vocês não se esqueceram dos versículos. Amém? Então, o povo ficou a reclamar e a dizer, Moisés, porquê é que nos trouxeste para aqui para a gente morrer por causa de tanta situação? Ei, vocês não se esqueceram? Vocês já se esqueceram da promessa? Há uma diferença, há uma distância entre a promessa e o cumprimento da promessa. Mas o facto é que eles creram, no 31 diz, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em auxílio deles e tinha visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Eles creram, entraram numa jornada, numa peregrinação, onde eles agora estavam entre a promessa e o cumprimento da promessa. Diz assim, entre a promessa e o cumprimento da promessa. Diz assim, existe uma distância. E assim também é connosco. Estávamos a viver a nossa vida, estávamos a viver a nossa rotina e Deus envia um Moisés. Moisés representa Jesus. Deus apareceu, Deus e Moisés estavam num lugar santo, num lugar sagrado. Eles não estavam mais ninguém, estava Deus e Moisés, que representava Deus e Jesus. Depois Deus envia Moisés, Moisés agarra alguém, Jesus chama um tal de um Paulinho para ser seu intermediário, para que as palavras que Deus disse a Moisés, as palavras que Deus disse a Jesus, agora o Paulinho, o Arão, vai declarar as palavras que não foi as palavras que eu ouvi especificamente de Deus, mas que eu ouvi de Jesus, que agora é para o seu povo, não é para qualquer povo, é para um povo específico. Se tu te incluís nesse povo específico, tu ficas, my goodness, essa palavra, essa promessa, Deus me vê também. Deus me vê também, Deus prometeu, Deus vai agir. Eu estou a passar por uns sufocos, mas eu tenho uma... Eu estou para passar por um sufoco, mas eu tenho uma promessa. Deus trouxe uma promessa. Isto não é banalizado, isto não pode ser banalizado. Nós estamos a falar de um povo que recebeu, através do Espírito de Deus, uma promessa. O problema é que entre a promessa e o cumprimento da promessa, o que é que existe? Todos nós temos uma promessa. João 3, 16, 17. Porque Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Eu vi, para entender a mesma coisa, a mesma promessa. Deus viu, e porque viu, enviou. Quem pode aplaudir ao Senhor?
Não é o povo de Israel, era o povo egípcio. Não, é para todo aquele que crer no mensageiro, no Moisés que foi enviado. Quem te fez líder entre nós? Ok, muitos rejeitaram Jesus com praticamente o mesmo discurso. Quem te fez? Quem és tu? Eu sou o rei. Eu sou o rei. Tu és o rei. Por isso que mataram-no, puseram no madeiro e gozaram com ele e puseram lá o rei dos judeus. Não sei se estão a entender. Quem te fez líder? A mesma palavra que Moisés ouviu, Jesus ouviu. Quem te fez rei? Quem te fez nosso líder? Quem te fez mensageiro da promessa? Eu não estou a falar das minhas coisas, disse Jesus. Eu estou a falar das coisas do Pai. Eu estava a seguir a minha vida e de repente o Pai juntou-se comigo num lugar santo, lá no monte, lá em cima. Se vocês se lembram, era lá no monte, e Moisés e Deus sempre se encontravam no monte, e depois ele usava Arão para poder, e a gente às vezes acha que é coincidência, mas tudo é providência. Deus, Arão apareceu porque Moisés fez birra por causa de ser gago, mas Deus preparou aquele momento. Arão tinha aquilo porque ele queria comunicar algo para nós. Eu vou falar com vocês, mas não vai ser Jesus especificamente, vai ser um Arão qualquer, vai ser um homem qualquer. Eu vou trazer a minha mensagem e nós recebemos uma promessa. Está difícil. É uma luta, Arminda, não? Vida está uma luta. Ô Paulo, vida está uma luta. Quem está a passar por uma luta aí? Mas a minha pergunta hoje é: tu és um povo qualquer, há muito sofrimento no mundo. O povo de... Eu fico com dificuldade eu não sei se vocês estão a entender o que eu estou a dizer. Porque existiam os egípcios, mas existiam os israelitas, mas também existiam os egípcios. Existe muito sofrimento, mas tu és um povo qualquer. Então Deus viu. E se Deus viu, Deus deu uma promessa. E se tu tens uma promessa, se calhar te esqueceste. Se calhar entraste aqui hoje esquecendo. Eu não sou qualquer um. Eu tenho uma promessa. Se existe um lugar que eu estou, sabem onde é que eu estou? Eu estou entre a promessa e o cumprimento da promessa. Onde é que tu estás? Se tu estás entre... Porque quem não é povo, imagina que aqui começa a promessa, eu estou entre a promessa e o cumprimento da promessa. Eu não sei onde é que está o cumprimento da promessa, mas eu sei que eu estou no meio. Alguns estão aqui. A minha pergunta é: onde é que tu estás? Então eu preciso te lembrar, se estás aqui, então calma. Porque ele está a ver, ele não consegue não ver. Ele não dormite, doutor Senhor. Ele não dormite, ele não consegue dormir. Epá, adormeci quando eu vi, ia com o caneco. Não, isso não pode acontecer. Apocalipse 21, 1-7. Então vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. E o mar já não existia. What? Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. O próprio Deus também enxugará os seus olhos, dos seus olhos toda lágrima. O próprio Deus já não será um Deus que está no céu a enviar alguém. Ele estará presente e ele não estará tão só presente. Ele estará tão presente que ele enxugará as coisas. Eu nem sei, quando ele vier, eu vou estar a chorar. Eu sei que eu vou estar a chorar. O que eu não sei é se eu vou conseguir ficar quieto enquanto ele está tipo a limpar os meus. Não toques, não, eu sou impuro. Não, podes, não toques, não podes. Eu já não teria óculos nessa altura e terei cabelo loiro. Não haverá mais morte. Já falei na Páscoa sobre a morte.
Não haverá mais essa coisa chata, essa coisa que nos desconstrói completamente, por mais que a gente saiba que toda a gente vai passar pela morte, que a pessoa não vive eternamente, mas quando estamos diante disso, a gente trema, a gente fica tristes, nós não lidamos bem com isso, mas não vai ter mais isso. Não vai ter mais tristeza, não vai ter mais choro, não vai ter mais dor. Por quê? Porque a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou a fazer novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são, quero ouvir todos, verdadeiras e o quê? Dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, volta atrás, na palavra anterior que eu digo, não podemos esquecer. Porque agora poderia fazer aqui um parênteses e trazer a palavra toda, pôr aqui a palavra toda para a gente ouvir, lembrar e depois voltar aqui outra vez e continuar daqui. Aquele que tiver sede, lembrando do que ouvimos no domingo passado, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará. O vencedor herdará. Quem herdará? Quem herdará? O vencedor significa que ele, se ele venceu é porque ele permaneceu. Se ele permaneceu é porque ele lutou para quê? Porque é que ele lutou para vencer? Ele lutou para poder preservar a promessa. Isto é uma promessa, ou não? O que nós estamos a ler aqui são promessas. Mano, vocês sabiam que eu queria pôr todas as promessas? Mas eu esqueci de pôr o tempo. Já estão aqui 7 minutos. Ainda agora comecei, fora o tempo que eu esqueci que... Não. O que eu estou a dizer é que eu tinha vontade de colocar todas as promessas. Querem outra promessa assim, só por alto? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Isto é uma promessa. O vencedor herdará tudo isto e eu serei. My goodness, Deus quer bué ser o nosso Deus. Porque Ele fica o tempo todo e eu serei o teu Deus e tu serás meu filho. João 1, 2, 25 diz, posso ouvir juntos? Vou contar até 3 e a gente lê juntos. 1, 2, 3. E esta é a promessa que Ele nos fez. A vida. Aleluia! Quem pode dar glória a Deus? E esta é a promessa que Ele fez a quem? Fez a nós. Para quem tem dúvida, para quem Ele fez esta promessa, vamos ler Gálatas 4, 28. Vamos ler juntos novamente. Eu vou contar até 3 e vamos dizer... 1, 2, 3. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaac. Cutuca o teu irmão e diz cheio de orgulho: eu sou filho da promessa. Como Isaac. Estás a ver Isaac? Eu também sou filho da promessa. Não eram todos que eram filhos da promessa. Como é que chama o irmão de Isaac? O outro filho? Esqueci. Ismael. Ismael não era o filho da promessa. Mas tu és. Como Isaac. Samuel, Ismael não. Mas tu és. Gabriel, Ismael não. Estás a ver Isaac? Isaac sim. E tu também. Isto é motivo de orgulho. Onde é que a gente está? Então nós estamos entre e o cumprimento da promessa. Ó Jerry, Ismael não. Isaac sim. E tu também. Ou não? Já que tocaram ali, pá, só falar com o filho da promessa, mano. E tem que bater assim o pé. Então, a promessa que Deus enviou através de Moisés, através de Jesus, usando um homem qualquer, que Ele escolheu para falar por seu intermédio, é a promessa que ainda está a ser declarada até hoje para todo aquele que crê na promessa. Agora, se tu crês na promessa, se tu creste nessa promessa, eu não sei se creste, eu não sei, eu criei. Porque eu criei, da mesma forma que o povo de Israel creu, eles entraram numa jornada, numa caminhada, numa peregrinação, onde eles estão entre
A promessa. Então hoje o título desta mensagem, para quem não sabe. Quem já sabe qual é o título desta mensagem? Entre a promessa e o cumprimento da promessa. É uma promessa que não é só para um tempo futuro, a vida eterna, mas é uma promessa também para o tempo terreno. Nós temos promessas, eu mostrei algumas promessas, mas há promessas que são para hoje. Quem crê que há promessas são para hoje? Deus nos deu promessas para o futuro, a vida eterna, e isso chega. Isso chega, irmão. Entre a promessa e o cumprimento da promessa, falando da vida eterna, está ruim, mas eu aguento, porque o que vem a seguir? O que vem a seguir é só a eternidade, mano. Oh my goodness. Então Mateus 19, 27, Mateus capítulo 19, 27 ao 29, Pedro faz uma pergunta a Jesus. Jesus, nós deixamos tudo para seguir-te. O que é que será de nós? Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade. Por causa da regeneração, por ocasião da regeneração de todas as coisas. Ou seja, aquilo que a gente leu, lembram-se? Porque eu estou a fazer todas as coisas novas. Vejam, estou a fazer coisas novas. Por causa da regeneração, por ocasião, naquele tempo, quando eu estiver a regenerar todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tribos, em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pais, filhos, campos, por minha causa receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Quando ele diz e herdarão a vida eterna, significa que aquele ponto anterior, receberão 100 vezes mais, não é na vida eterna. Senão teria dito receberão 100 vezes mais na vida eterna. Vocês vão receber 100 vezes mais e vão receber a outra coisa que é a eternidade comigo e aquela coisa toda do Apocalipse. Existe uma promessa para hoje, existe uma promessa para agora, para este tempo. Existe uma promessa. My goodness, como a gente esquece que a gente tem uma promessa. A gente diz que a gente tem uma promessa. Nós dizemos, eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que ele me fez. A gente canta, mas depois a gente vê uma tribulação. My goodness, onde é que eu estou? Esqueces que está a gente da promessa e o cumprimento da promessa. Então eu quero falar sobre algumas coisas nestes 2 domingos. O tempo fica curto, por isso só dei 2 tópicos. Hoje. Não percebi a vossa risada. Eu estou... Este lugar entre a promessa e o cumprimento da promessa requer de nós uma postura. Entende o que eu estou a dizer? Porque eu não sei como tu chegaste, mas possivelmente esqueceste algumas coisas que entre a promessa e o cumprimento da promessa existe uma postura que nós temos que ter. Existem algumas coisas que nós temos que ter em consciência. Eu quero fazer questão de lembrar este ano todo. Já repararam que sem querer Deus está... É como se eu estivesse a pregar uma série de palavras chamado lembra-te. Que eu estou o tempo todo a dizer lembra-te, lembra-te, lembra-te. Ou seja, o Senhor está a falar e Ele está a dizer lembra-te, cabeção. Então ponto número 1, o que é que temos que lembrar, né? Como é que temos que estar entre a promessa e o cumprimento da promessa. Lembra-te disto, existe oposição ao cumprimento da promessa. Hebreus 10, 23 diz, apeguemo-nos com firmeza. Diz firmeza. Quem sabe o que é firmeza? Firmeza, firmeza, o outro está a puxar. Com firmeza significa que estás na presença da oposição. Eu não preciso pegar com firmeza o que não está a ser puxado. Se não tem nada que está-me a levar isto para algum lado, que eu preciso agarrar com firmeza, para eu agarrar, para ser preciso eu agarrar com firmeza, é porque existe uma outra força que está a puxar para longe de mim. O que Deus está a dizer hoje é agarra, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Pois aquele que prometeu,
Assim que o povo recebeu a promessa e aceita a promessa e começa a caminhar, eles chegam a Faraó e o que é que eles recebem? A oposição é nega atrás de nega. Sim ou não? Eles receberam uma promessa. Qual foi a promessa que a gente leu? Epá, eu estou a ver, eu prometo que eu vou agir, eu vou-vos tirar daqui. Eles chegam ao pé de Faraó, epá, eu tenho a marca da promessa. O Senhor falou e ele é fiel para cumprir, deixa o povo bazar, a gente está a bazar, vamos embora. E o Faraó diz, vai lá nenhum. E eles ficam, vai lá nenhum, vou sim, eles puseram lá, tipo coisa, e os milagres, e foi sempre negas atrás de negas que Moisés ficou, então, mas senhor, é que a gente esquece que existe uma oposição, uma batalha espiritual. Agora, preciso entender o quê? Que a nega, a porta fechada, o não invalidam a promessa que recebemos de Deus. A nega, a resistência, a porta fechada, o não invalidou a promessa que recebemos de Deus. A nega, a porta fechada, o também eles revelam o poder e a fidelidade de quem fez a promessa. Tu sabias que aquela nega que o povo de Israel recebeu foi para que depois pudesse ser revelado a fidelidade e o poder de Deus para eles. Deus usou aquela nega, Deus usou aquele Deus usou aquela porta fechada, Deus usou aquilo para revelar ao povo, não é qualquer povo, ao seu povo, olha o quão forte eu sou, olha o quão fiel eu sou, olha como eu te amo, olha quão soberano eu sou. Foi a nega, foi a porta fechada, foi o que revelou o poder e a fidelidade de quem prometeu. Mas aquelas negas não acabaram, eliminaram, desvirtuaram a promessa que foi feita. Então a nega, a porta fechada, o também revelam a pedagogia de quem fez a promessa. Quem sabe o que é pedagogia? Ensinamento. Deus quis também ensinar. O fato de Deus ter-nos feito uma promessa, nós estamos entre a promessa e o cumprimento da promessa. Existe aqui um ensinamento. Porquê é que ainda não se cumpriu? Porque ainda não aprendeste. Porquê é que ainda não se cumpriu? Porque eu ainda não... Porquê é que ainda não se cumpriu? Porque eu ainda não... Existe uma batalha espiritual, irmãos. O inimigo ouviu a promessa, ele sabe da promessa. E Deus sabe que o inimigo sabe. E o inimigo se levanta para ir ter contigo que tens a promessa e Deus fica. Podes te levantar, eu sou soberano se eu prometi. Deus tira férias. Porque pode passar, como é que diz a palavra? Podem passar ventos, tempos, montanhas, mas os céus e a terra, mas a palavra, a promessa, ela fica. A promessa requer que lutemos por ela até que ela se cumpra. A promessa requer que tu lutes por ela até que ela se cumpra. A promessa requer que tu lutes por ela até que ela se cumpra. Então, por isso, luta pela promessa. Abraão recebeu uma promessa. Demorou a volta de 25 anos até que ele se cumprisse. Entre a promessa e o cumprimento da promessa, que durou 25 anos, Abraão lutou. Vocês duvidam que Abraão lutou? Senão não tinha acontecido. Aconteceu ele ter filho ou não? José recebeu uma promessa. Aquela promessa, até que ela se cumprisse, demorou a volta de 13 anos. Sabem o que é que José fez? Ele lutou pelo cumprimento da promessa. Ele lutou. Jacó recebeu uma promessa. Seria um povo, uma nação. E demorou a volta de 20 anos para que aquele povo, o seu povo... Sabem o que é que ele fez entretanto? Ele lutou pela promessa. O povo de Israel
juntamente com Moisés, receberam uma promessa. Que a gente viu. Sabe quanto tempo demorou para eles entrarem na... Ah, pois é, eles não entraram. Porquê que só a geração a seguir entrou? Porque eles não lutaram. Porque eles não apegaram... Vocês conhecem, a gente vai trabalhar isto no próximo domingo, vamos trabalhar um bocado. Como tipo a murmuração não é de alguém que apegou com firmeza à esperança. Eu espero o cumprimento da promessa. Onde eu estou entre a promessa e o cumprimento da promessa. Onde eu estou agarrado na minha esperança. Eu espero ainda. Está ruim, mas eu espero ainda. O faraó disse não, mas eu espero ainda. Já é o nono não, mas eu espero ainda. Eu agarro. O povo ficou na murmuração. O povo ficou deprê. O povo reclamou de Moisés. O povo reclamou. O povo ter uma má postura. A postura do povo não foi de acordo com quem estava entre a promessa e o cumprimento da promessa. Foi de acordo com quem estava antes da promessa. Foi de acordo com alguém que não tinha promessa. Foi de acordo com alguém que parece que esqueceu-se da promessa. O teu comportamento revela se tu estás a lutar, crês ainda na promessa ou não. Acho que desligou. Ei, desligou. A tua postura... Obrigado, senhor pastor. A tua postura revela se tu ainda crês ou não. Ou seja, se estás entre a promessa e o cumprimento da promessa, ou se já desististe da promessa. Eu tenho uma promessa, isto vai dar certo. Os discípulos de Jesus receberam uma promessa, eles viveram uma vida inteira para vê-la cumprir. Qual era a promessa? Através de vocês vai nascer muitos filhos. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Há que lutar pela promessa. Nós temos que lutar pela promessa. Eles todos lutaram pela promessa. E tu achas que não precisas lutar pela promessa, só viver de bandeja. Pastor Rickson tem uma promessa, veio uma empresa. Mas não é de bandeja que vai-te ser dado. Tens que juntar os 800 euros. Não sei se estão a entender o que eu estou a dizer. Então vais sair daqui como? Como quem tem uma promessa está entre a promessa e o cumprimento da promessa, ou tu vais sair daqui como quem já desistiu da promessa? Não vivas abaixo do que Deus prometeu. A vida é mesmo assim, foi o que Deus prometeu. É mesmo assim. A gente não tem nada, mas é mesmo assim. Não, pera. Eu não tenho nada, mas eu tenho uma promessa. Eu estou entre a promessa e o cumprimento da promessa. Posso não ter nada agora, mas daqui a pouco eu vou sair cheio de coisa. O povo de Israel não tinha nada no início, mas quando saíram com o que era deles e o que não era deles. Mas saíram, a coisa mudou. O que é que mudou? A fidelidade de Deus não mudou. As circunstâncias mudam. Mas tu tens uma promessa. E ter uma promessa é ter Deus e ter promessa. Ter a promessa é ter Deus é ter a promessa. Duvidar da promessa é duvidar de Deus. Eu tenho uma promessa, não quero saber das circunstâncias. Jesus teve um monte de coisas, os discípulos de José passou por um monte de coisas, toda a gente passa por um monte de coisas. É difícil, é altos e baixos, é nega por 9 vezes, mas na 10ª vez vais ter que te prostrar, vai ter que sim. Quando Deus quiser que seja o cumprimento, é o cumprimento. Mas o que tens que entender é que tipo, não é no teu tempo, é quem prometeu. Não fiques à procura do tempo, fica à procura da tua fidelidade. À espera do tempo, agarra com firmeza aquilo que tu esperas. Há uma promessa. Eu recebi uma promessa. Eu e a pastora recebemos uma promessa em relação a esta comunidade. Em relação ao nosso chamado. E a gente vai lutar até que ela se cumpra. Esta comunidade recebeu uma promessa. Os nossos jovens vão pregar para 500 pessoas. Eu vou agarrar com firmeza até que ele se cumpra. Vocês vão agarrar com firmeza até que ele se cumpra. Então, se quem agarra com firmeza até que ele se cumpra, sabes o que é que faz? Vive como se ela já tivesse cumprido para atrair o cumprimento dela. Não sei se falei bem. Sempre quando eu comecei a pregar, eu no início pregava com poucas habilidades. Para não dizer mal. Eu no início gaguejava muito, no início o meu discurso era muito travado. Já não é grande espingarda. Imagina, eu era pior que a gaguez de Moisés. Mas Deus me disse que eu seria um dos maiores pregadores de Portugal. Ele até disse o nome que eu não vou dizer porque parece muita altivez. Mas ele disse que no meio dos... Existem uns pastores que são grandes pregadores, mas que eu seria destaque.
Ele disse isso. E eu tenho visto que tem acontecido. Tenho pessoas, tenho ouvido... Há pouco tempo estive com um pastor, amigo da CCLX. Ele disse, tu fica firme, porque tu vais ser dos maiores. Tu vais ser grande. É uma promessa, gente. Mas eu tenho ouvido isso desde o início. Desde o início, alguém chegava na nossa igrejinha, lá na cave, e dizia assim, vocês vão ser grandes. Toda a gente que chegava até achava estranho. Porquê que eles estão a dizer isso? A gente só tem um ritmo a tocar. Alguns pensam que o Ritson sempre tocou isto. Isto agora... Isto é o cumprimento da promessa. Isto não é... Lá na sede, só para teres noção, lá na sede, cada vez que era o Ritson que ia tocar, eles ficavam, ixi, nem vamos tocar com o Ritson. Lá na sede antiga, na Sara. O que eu estou a dizer é que quando eu recebi aquela palavra, desde o início eu fiquei o quê? Eu não sou ainda, mas o que é que eu agi? Eu vou agir, vou fechar os olhos, vou visualizar esse grande pastor, vou agir como se eu fosse para que eu me torne. Então eu agi hoje, não sendo como se eu fosse para que eu seja. Então eu ainda não tenho, não se cumpriu aquilo que tu estás à espera, mas tu tens que agir hoje, como se já tivesses, para que tenhas aquilo que esperas ter. Se tu agires ao contrário, se tu agires como se nunca tivesses ouvido uma palavra, mas eu prego assim, o povo fica dormindo na minha palavra. Lembras quando o povo, vocês riam-se? Eu pregava, o povo ria porque eu trocava as palavras. Que até eu dizia, não foca na dislexia, foca na palavra. Lembras que eu dizia assim? Porque quanto mais cansado que eu estava, mas não devia dizer barco, dizia avião, e nem notava que eu estava a falar de avião, estou dizendo, era mau. Mas hoje, não sou mais essa pessoa. Não sei se estou a entender. Então não podes desistir da promessa, não podes desistir do que Deus prometeu, não podes desistir, não pode... Leva aí muito tempo, mas não sei quanto tempo, mas não podes desistir, tens que agarrar com firmeza. Porquê? Porque o inimigo está para te tirar. O inimigo não te tira da mão, ele vai fazer, ele vai pôr a mão também, ele vai fazer uma certa pressão, porque ele não tem poder, ele está a olhar para cima. Imagina, segura aqui. É como se Deus estivesse presente e o inimigo faz isto. O que é que ele está a ver? O que é que ele está a ver? Ela larga. Mas ele começa assim, e Deus está tipo, ela não larga. E eu, mais uma beca. Aqui não. Mal. É isto que Deus quer ver. Aqui não. Mal. Não foi combinado, mas é isto que eu quero pregar hoje. É isto. Deus está a testar, o que está a ser testado não é a promessa. O que está a ser testado é o quanto tu queres ela. Não é o quanto tu queres, é o quanto tu acreditas que ela é real. Porque o quanto tu acreditas na promessa é o quanto tu acreditas em quem fez a promessa. E se tu não lutas, o inimigo vem e tu tipo, não era para ser. O que é que aconteceu? Estava na minha mão, eu senti veio uma oposição, houve uma nega. E agora? Olha, foi. Isto são os crentes hoje. Olha, o que é que aconteceu? Então, aquela promessa? Olha, pelos vistos não era para ser. O que é que aconteceu? Olha, que veio não sei quem levou. Mas tu agarraste com firmeza. Eu agarrei. E Deus está tipo... Aí sabes o que é que Deus faz, que Ele é misericordioso? Ele diz assim, inimigo. E o inimigo devolve. E depois o inimigo fica, posso? E Deus diz, podes. Deus está a testar o inimigo? Deus está a testar a promessa? Deus está a testar o quê? Deus está a testar, diz a minha fé. Fé é acreditar que Deus existe e é acreditar que Ele promete, que Ele cumpre, que Ele é fiel. Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Eu quero que entendas essa parte. Quando diz a palavra de Deus que é impossível, é porque é impossível. Não é possível, não pode acontecer. Se tu não tens fé em Deus, fé é teres. Não é fé, não é esperança, fé é crer em Deus e no que Ele disse. O que é fé? Crer em Deus e no que Ele disse. Mesmo que não tenha esperança, mesmo que não haja evidências.
Então eu acredito em Deus. Sem acreditar em Deus, sem fé, tu não podes agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Duvidar da promessa e duvidar de quem fez a promessa. Ismael não. Ele não era o filho da promessa. Vocês estão a entender que isto é real? Vocês lembram-se da história de Ismael e Isaac? Não era para todos, era só para Isaac. Quando os filhos de Isaac foram dois que nasceram, também não eram os dois que tinham a promessa, ou que eram filhos da promessa. Não sei se vocês estão a entender o que eu estou a dizer. Não eram os dois, quem era? Foi para Jacó como? A promessa ia para o mais velho, mas como é que foi para o mais novo? Ele teve que lutar, Zé. Ele teve que dar um jeito. A promessa foi dada antes dele nascer. O mais pequeno será maior que o primeiro será maior que o segundo será maior que o primeiro, uma coisa assim. Mas estou a entender. Era uma promessa, mas quando ele nasceu, a promessa que era dele estava a ir para lá. Mas espera, não era possível, porque a promessa era para mim. O mais pequeno sou eu, seria maior que o Veneza. Então, eu tenho que fazer alguma coisa. Raquel viu que tinha que fazer alguma coisa e fez alguma coisa. Então tiveram que lutar, tiveram que fazer alguma coisa para manter aquela promessa. Porque é isto, a promessa foi declarada, é verdade, mas até se cumprir, alguma coisa é esperada de ti. E essa coisa é fé. É perseverança, é persistência, é crer, 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 é crer. Esta igreja vai acontecer. Como? Não sei. Mas vai. Ai, vamos ser grandes. Vamos ser grandes. Não é grandes de números, é grandes de crentes. Vamos ser crentes a sério. Mas por que estás a dizer isso? Porque tu és bom? Não. Muito não. Porque ele é bom. Porque tem tudo a ver com ele. Ele prometeu. E se calhar tu não estás a acreditar mais nem em ti, nem na igreja, nem na promessa. Tem a promessa que é para ti, tem a promessa que é para o coletivo, tem a promessa que é para a comunidade, tem muita promessa. Eu quase pus todas elas, mano, mas eu fiquei, não dá, ela vai me bater. Será que o fato de não ter bateria estás a achar que já não há mais promessa? Viram que o louvor não é mais aquilo tudo. Ou é? O que eu estou a dizer, não sei se estão a entender, que vai ter oposição, vai ter algumas... Nós mudamos de uma denominação, estamos noutra, estamos num início, mas Deus diz, não desprezes os pequenos começos. Não despreze o quê? Eu lembro quando eu comecei, aquilo eu podia chamar pequeno. Isto é o pequeno que Deus está a dizer para não desprezar. Será que a gente está a ousar desprezar este pequeno? Isto é pequeno? Olha para o nosso lugar. E Deus não está a dizer, não desprezes estes pequenos começos, não desprezes o início da comunidade cristã Conexão. Não desprezes o início, porque este início não é pequeno, mas é pequeno a comparar com o que vai ser grande. Oh my goodness, entende? Se a coisa vai ser isto, quando ela é isto, a gente fica, é mais pequeno que isto, mas eu sei o que é bem pequeno. Eu estive numa cave, gente. Mano. Eu ia para aquela... Vilma, tu foste lá à cave. A Vilma entrava alegre para sair de lá triste. Ela é difícil ela ficar triste. Ela entrava lá e ela ficava com dó de nós. Ela ficava, coitados, pá. Não, mentira, ela não fazia isso. Mas é engraçado que todos que lá punham o pé diziam, vocês vão ser grandes. Eles não sabiam do que estavam a falar, mas era Deus a usar um Nerão, um homem qualquer. My goodness, eu preciso que tu acredites. Deus está a dizer, eu preciso que tu acredites em mim. Eu pus uma promessa, vai dar certo, vai dar certo. Por que vai dar certo? Porque Deus é soberano. Número 2, que eu vou terminar. Até aqui, chegamos lá. Despertaste. A tua fé acordou. Chegaste aqui como, está difícil. As coisas estão más, pá. Tá? Cuidado, deixa eu te dizer isso. Cuidado, por quê? Deus viu e Deus prometeu
para um povo específico. Cuidado que tu vê, há muita gente que não quer Deus, sua maior parte. Cuidado que tu olhas tanto para quem não é porque são mais e tu achas que tu não és. Porque eles não são. E tu sabes que nada vai acontecer com eles. E está ruim, mesmo vai ficar ruim. Porquê? Porque eles não têm Deus como eu tenho Deus. Só que tu vês tanto eles que tu esqueces que tu não és eles. E tu vês tanto jornal, isto está mal. E vais num supermercado e diz, está mal, pá, está mal, está mal. E a gente fica, isto está mal. Aí vem o senhor e tu disseste, isto está mal. Podes até dizer, isto está mal, mas põe uma vírgula. Põe um mas a seguir. As pessoas têm que dizer, isto está mal, não está? Está mal menos para ela. Porque a Viviane tinha tanta postura de isto está mal, mas o tempo todo no trabalho ela dizia isto está mal, mas, isto está mal, mas, isto está mal, mas, isto está mal, mas, isto está mal, mas. Obrigado. Isto está mal, mas, isto está mal, mas, que chegou um ponto que eles diziam isto está mal menos para a Viviane. Mentira ou verdade? Número 2, não coloques a promessa acima daquele que prometeu. Acabou o meu tempo, se calhar para aqui. 5 minutos. De cada vez, né? Quem está a entender? Quem está a ser abençoado com a mensagem, com a palavra de Deus? Depois, Êxodo 33, 1 a 3, depois saltamos para o 7 e depois saltamos para o 15. Êxodo 33, 1 diz: Depois ordenou o Senhor a Moisés, saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento. Que ele fez o quê? Vá para a terra que quê? Que Deus fez o quê? Com quê? Eu prometi com juramento. Se ele dissesse que eu só prometi, já... prometes. Quando a gente diz aos nossos pais, prometes. E o pai diz, eu prometo. Já chega, não? Ou se a gente disser, juras? O pai diz, juro. Já chega, não? Deus não só prometeu, como ele disse, eu prometi com juramento. Depois ele explica. Com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, eu darei aos teus descendentes, mandarei à tua frente um anjo. E expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os heveus, ferzeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. O povo ficou, cabeção, não vou explicar, o povo ficou infiel diante do Senhor. O Senhor ficou chateado e disse, olha, a promessa eu não vou retirar, está bem? Vou pôr até um anjo à frente para vos garantir, ele vai ser garantia que vocês chegam lá, mas eu não vou. 7. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Quem costumava montar? E essa tenda chamava-se Tenda do Encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda, fora do acampamento. 15. Então Moisés lhes declarou, se não for, disse a Deus, se tu não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se tu não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo? O que é que poderá fazer de diferença entre nós e o resto do povo, do resto das nações da terra? O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho-me agradado de ti e conheço pelo nome. E disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. Moisés recebeu uma promessa. Sim, Deus diz, o povo fica como se nunca tivesse uma promessa por causa das vicissitudes da vida. Quem já passou por vicissitudes da vida? Quem está a passar por vicissitudes da vida? A vida é dura, sim ou não? Aleluia, glória a Deus. Mas naquela rebeldia, a partir de hoje tu vais pôr um mas o povo ficou tão cabeção que Deus ficou chateado. Deus disse assim, eu não vou. Olha, eu vou garantir que vocês vão chegar lá, que eu vou mandar um anjo. Mas eu não vou. Eu não vou tirar a promessa. Eu fico, sabem como? Eu fico muito triste porque eu fico a pensar, se fosse nos dias de hoje,
A resposta de muita gente seria tipo, mas espera aí, a promessa vais manter? Vou. E vais mandar o anjo então para garantir que... Sim, então está bem. Eu acredito que muita gente ficaria tipo, quer mais a promessa, quer tanta promessa, ama tanta promessa que não importa se tu vens. A promessa vai acontecer, não vai? Ok. Vais mandar um anjo que é garantia. Vai cumprir isso. Vai. Então está bem, podes ficar aí. Não, também não quero insistir, né? Não te vou obrigar a ir onde não queres. Mas Moisés priorizava quem prometeu mais do que a promessa. Que ele disse, fica com a promessa. Eu quero é ti. Por isso que ele criou uma tenda do encontro. Eu preciso da tua presença. Eu priorizo a tua presença. Eu priorizo quem me promete mais do que a promessa. Eu não quero a coisa sem te ter a ti. Porque se eu tiver a ti, onde eu estiver estará bom. O problema é que a gente quer estar bom mesmo que não seja com ele. Quem pode dizer misericórdia? A gente quer tanto livramento. Ai, meu, eu estou com uma dificuldade, meu. Eu tenho essas contas para pagar. Se Deus disser, eu dou-te o dinheiro, mas eu não falo mais contigo. Dás o dinheiro? Quantos ficaria? Mas o dinheiro vem. Se for 10 mil euros, mas dás dinheiro. Se eu preciso passar este teste está mal. Está bem, eu dou-te o teste, mas eu não vou contigo, não vou caminhar mais contigo. Não, tá, mas o teste... Não sei se estou a entender. Eu sei que tu tens uma promessa. Eu sei. Falei muito sobre isto. Mas o que eu quero te dizer é, nunca ames mais a promessa do que quem prometeu. Tu podes estar em Canaã, podes estar com a promessa e seres mais infeliz do que antes da promessa. Porque o que te traz felicidade, completude, fulfillment, realização, estabilidade emocional, não é a promessa, não é o cumprimento da promessa, é quem prometeu. É quem caminha contigo. É Deus caminhar contigo. É isto que Ele quis ensinar. Então, entre a promessa e o cumprimento da promessa, o que tu queres saber é, eu tenho uma tenda do encontro. Porque muitos desmontam a tenda porque têm a promessa. E depois nunca vem a promessa a cumprir, porque perderam a tenda. Porque acham... Jesus amado. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Vamos ficar de pé, quero pedir ao louvor para subir.